Oi, gente! Hoje eu vim aqui ensinar mais um passo a passo. E o produtinho da vez é essa linda necessaire plastificada. Quer ver como eu fiz? É só continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá, minha amiga arteira, então. Essa necessaire não vai precisar de molde. Eu não vou disponibilizar molde aí pra você no grupo, porque eu acho que não tem necessidade. Mas, como sempre eu falo, é importante que você faça o seu molde aí, para depois que você tiver pedidos, que alguém for no seu Facebook, na sua loja virtual, no meio como você vende, e disser, eu quero uma necessaire dessa, o processo do trabalho fica mais rápido se tu tiver o molde, tá? Daí tu só desenha o molde no tecido, corta e faz. É mais simples, é mais rápido. Então você vai pegar aí um papelãozinho, né? Alguma coisa mais grossinha, né? Eu uso aqui um papelãozinho sempre, reciclando, né? E você vai fazer um retângulo de 35 centímetros por 25. Lembrando, gente, que esses projetos que eu não dou molde, que eu dou medida, você pode fazer a medida que você quiser, né? Se você achar essa necessaire muito pequena, pode fazer maior. Tanto que eu vendo lá na minha loja, esse modelinho aqui, esse tamanho aqui, eu vendo bastante lá, é muito pedido, porque é muito prático de carregar na bolsa, coisa assim. E tem um modelo maior, que daí eu aumento aqui um pouco, né? Faço ela num modelo maior, que cabe chapinha, secador de cabelo, e as pessoas adoram também, tá? Então você pode aumentar aqui o molde de acordo com a necessidade que você sentir, tá? Com a necessidade da sua cliente. Cada cliente é uma cliente, né? Então, sempre é bom conversar com a cliente antes. Então, esse molde aqui que eu tô passando pra vocês, essa minha medida que eu uso, que eu vendo bem, ela é 35 centímetros por 25. Então, você vai fazer aí esse retângulo, tá? E vai fazer um outro retângulo, um outro molde também, ó. Esse aqui era uma caixinha de brinquedo do meu filho, ó. Tudo vai. Então, você vai fazer outro retângulo aqui, outro molde, dessa vez de 19 centímetros por 25, tá ok? Então, faz o molde rapidinho e vem fazer a necessaire comigo. Agora que você já tem o molde aí, que você já fez o seu molde, você vai precisar, primeiro, pegar um tecidinho da sua escolha. Eu vou fazer esse tecidinho, até foi da foto que eu mostrei lá no grupo, né? Que eu perguntei se vocês queriam. Então eu escolhi fazer com ele mesmo, porque é super vendável, gente. E esse tecidinho eu acredito até que vocês tenham em casa ele, porque ele é super vendável. Elas pedem muito nessa estampa, né? Tanto nessa estampa rosa de oncinha, quanto na marrom, que é a mais convencional. Mas essa aqui é muito linda, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão escolher aí os tecidinhos que vocês vão trabalhar. Eu gosto de trabalhar com duas estampas, né? Vocês já sabem disso. Então, vocês vão pegar aí o retângulo menor, de 19 por 25, e vão cortar uma vez em cada tecido. Então, faz um retângulo de 19 por 25 em cada tecido. Então, eu escolhi esse aqui de oncinha e aquele rosa que eu amo, né? Eu já venho trabalhando com ele há tempo, que eu amo ele. Então, vocês vão precisar desses dois retângulos. Tá? Agora, com o retângulo maior, de 35 por 25, vocês vão precisar cortar uma vez no feltro, eu uso feltro, ou na manta, né, que vocês usarem aí. Pode ser R1, R2, o que vocês sentirem melhor. Então, uma vez no retângulo maior, no feltro ou na manta, e uma vez no meu nylon. Eu recebi hoje um comentário que eu acho que super certo, eu acho. Eu acredito que tá super certo, de uma pessoa lá no YouTube que viu um vídeo meu falando sobre esse material, e ela disse que acha que o nome é Taffetá de nylon. E eu acredito que seja mesmo, pelas fotos que eu vi na internet, eu acredito que é esse o nome, tá? Taffetá de nylon, é bem fininho. Mas, vou falar de novo que eu sempre falo, tá, gente? Se vocês não tiverem ele, nem tudo tá perdido, tá? Pega um tecidinho, corta um tecidinho de forro,
nesse retângulo aqui e um plástico cristal. Dá super certo, tá? Antigamente, quando eu não usava, quando eu não tinha achado esse material aqui, quando eu não usava ele, eu fazia com blackout. Eu já devo ter falado em algum vídeo aqui, mas vou falar de novo que é válido. Sabe aquele blackout que a gente usa na janela para bloquear o sol? Né? A gente tem cortinas de blackout, que é um plástico mesmo. Eu usava aquilo. É mais sensível, é mais frágil, com o tempo rasga, mas é uma saída. Tá? Eu vendia super bem com aquele material também. E ele dá uma estruturada também na peça. É bem legal. Eu parei de usar ele só porque eu achei esse material aqui que eu achei mais resistente, né? Melhor. Então você vai ter aí um retângulo maior no nylon ou no forro e no plástico cristal, tá? O feltro ou a manta e as duas partes do tecidinho, tá? A gente vai fazer o seguinte, esse retângulo aqui, a gente deixa ele aberto, assim, normal. Esse outro aqui, que é a minha estampa que eu chamo de principal, tá? Eu vou cortar ele no meio. Vou fazer duas faixinhas menores. Então, vê bem certinho aí o meio. Eu gosto de usar bastante o ferro, né, gente, pra passar, pra deixar tudo bem retinho mesmo. Espero que vocês estejam enxergando aqui minha bancadinha que eu passo, gente, porque no vídeo anterior vocês não estavam, né? Mas espero que vocês estejam vendo aqui. Então, eu vou cortar isso aqui no meio. Então, eu vou ter aqui uma parte do retângulo menor, tá? E a outra parte do retângulo menor eu dividi no meio, certo? Deixo aqui. Outra coisa que a gente vai precisar, que é importante, é cortar um retângulozinho. Esse aqui eu não faço molde, que eu corto ali rapidinho. Esse aqui eu cortei com 5 por 10 centímetros, tá? Pra que vai ser ele? Esse aqui não vai nem precisar de costura. Esse aqui vai ser o seguradorzinho ali do zíper pra ajudar a abrir a necessaire, tá? Então, a gente só vai ter que pegar um retângulozinho, nesse caso aqui, de 5 por 10 centímetros, e eu vou dobrar ele como se fosse um viés. Dobro no meio, pode passar pra vincar. Ó, ficou vincadinho, dobro no meio, faço um viés, tá, gente, ó. Dobro no meio de novo e dobro aqui de novo. Então, eu vou fazer só um viezinho aqui, ó, só uma tirinha de viés. Então, eu passo ela aqui pra vincar bem. Esse aqui, gente, eu não passo costura nele, não vejo necessidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar ele ao meio e vou cortar. Ó, vou ter duas tirinhas assim, tá? Isso aqui depois eu vou colocar ali no zíper, assim, dobradinho no meio. Então, ele é tão pequenininho que não vai abrir, tá? Então, eu não vejo necessidade de costurar, tá? Então, reserva isso aqui, vai ficar os dois aqui, ó, reserva. Agora, a gente vai pegar, então, a parte dos tecidos e vamos unir. Quem tem me acompanhado já sabe que eu gosto de fazer um charminho com uma ceninha, né? E eu gosto dessas ceninhas aqui que são mais grossas, que eu consigo trabalhar dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas quem trabalha com aquelas fininhas, não tem problema, que dá pra fazer também. Só que daí vai colocar depois e não agora, como eu vou botar essa aqui. Essa grossa eu coloco dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu vou tirar um pedaço suficiente aqui pra fazer o charminho. Tirar duas vezes, né? Porque vai pra frente e costas da necessaire. Tem que fazer o charminho dos dois lados, né, gente? Pronto.
Então, com essa grossa aqui, com essa necessaire grossa, ela tem 9 centímetros, 9 milímetros, desculpa, 9 milímetros, tá, gente? Então, aquela de 5 não dá pra fazer desse jeito. Fica feio se fizer desse jeito, mas daí tem outro jeito que a gente faz, que depois eu mostro pra vocês, que daí é direto, tá? Então, essa de 9 dá pra fazer da seguinte forma. Eu pego aqui meu tecidinho de baixo, né, o liso, e posiciono a minha cianinha aqui em cima, tá? Em seguida, eu venho com o meu tecidinho principal, com o direito do meu tecido aqui, e posiciono aqui em cima, fazendo um sanduíche, então, com os tecidos e a cianinha, tá? Fazendo assim. Ok? Agora eu passo uma costurinha reta, segurando isso aqui. Uma costurinha reta, um pontinho largo, né? Eu uso aqui o pontinho 3, que é um dos mais largos, né? O meu mais largo é o 4, eu uso o 3. Na posição 0, né? Que ela fica no centro. Então, bora lá. Lembrando, gente, não esqueçam, retrocesso no início e retrocesso no fim. Prontinho. Tirando o excesso de linha e da cianinha que ficou. Olha, gente, que amor, ela ficou assim. É importante agora a gente passar pra assentar isso aqui bem. Então, gente, essa cianinha grossa, eu consigo dar esse efeito, ó, que eu acho lindo, que fica só as ondinhas aqui embaixo, ó, ela não fica toda aparecendo, fica só esse charminho aqui. Quando a gente usa a fininha, deixa eu ver se eu tenho alguma. Ó, eu tenho aqui uma fininha. Essa aqui é de 5 milímetros. A de 5 milímetros eu não consigo fazer isso, que ela é muito pequenininha, né? Mas eu consigo colocá-la aqui por cima, ó. Daí eu viria costurando, ó. Imagina que eu não coloquei essa cianinha, tá? Eu viria costurando ela aqui por cima. No início eu fazia assim, até começar a comprar essa cianinha maior. Mas se você vai comprar a cianinha e não tem ela em casa, opte por comprar a maior, que eu acho, na minha opinião, tá, gente? Fica mais bonito. Daí não fica a costura aparecendo em cima da cianinha, né? Isso, no início, quando eu fazia isso, me incomodava um pouco. Então, quando eu comecei a fazer assim, eu achei perfeito, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa agora do outro lado. Fazer o sanduíche com a cianinha, tecido e o tecidinho em cima, direito pra baixo. Mesma coisa, retrocesso no início, retrocesso no fim e bora lá. Vamos passar aqui então. Só cuidem, gente, porque a cianinha, pelo menos essa que eu uso, ela não é 100% algodão, né? Então, com ferro quente ela pode queimar, pode derreter, já aconteceu. Então, cuidem. Então, ficou assim. Olha que graça, né? Então, as duas cianinhas, eu gosto de botar elas viradinhas assim pra baixo. Quem quiser a cianinha viradinha pra cima, é só passar com a costurinha lá voltada pro outro lado, ó, que daí ela fica pra cima, tá? Eu prefiro assim pra baixo, mas é a gosto de vocês, tá ok? Agora a gente vai ver que essa parte aqui, ela tem que ter ficado com a mesma medida, olha, do retângulo maior. Entenderam por que a gente cortou o retângulo menor? Que agora costurando ela fica tudo na mesma medida. Agora a gente vai fazer uma parte, gente, que muitas têm medo. Ontem eu conversei com uma aluninha,
um membro do grupo, né? Tava entrando no grupo ontem. Se eu não me engano, gente, é a Graça. Me corrija, Graça, se eu tiver errado, tá? São várias, né? A gente confunde o nome. Mas eu acredito que foi a Graça, que eu tava conversando ontem à noite. E ela era nova, né? Tava entrando no grupo. E ela disse... Eu falei pra ela que eu ia fazer necessaire e tal. E ela disse... Ai, dá uma ênfase no zíper, né? Que ela tá começando, ela tem medo. Então não precisa ter medo, tá, Graça? É muito simples colocar zíper. Não tem bicho de 7 cabeças, nada. Então a gente vai fazer aqui. Eu gosto muito e aconselho vocês a usarem o zíper por metro. Por quê, gente? Porque o zíper por metro ele é mais barato, ele sai mais em conta, né? E a gente não perde zíper. Porque pelo menos aqui nos armarinhos aqui de Porto Alegre, tu vai comprar um zíper de 30 centímetros, né? Que é algo parecido com isso aqui, R$6. Um zíper. E tu vai ter que cortar esse zíper. Porque é difícil tu conseguir usar ele na medida certa, né? Fora que tem aquele fechamentinho aqui que fica feio na peça, né? Então tu vai ter que cortar. Então já compra assim a metro, que tu usa mais ele e é mais barato. Então se tu achar um armarinho na internet, tem, mesmo na Elo7 tem. É R$1 e pouco o metro. E com metro tu faz várias coisas, tu não joga zíper fora, tá? Então quando vocês forem comprar, procurem o zíper a metro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um sanduíche com meu tecido agora unido, né? Meu tecido que tá bonitinho. E a minha manta, né? O meu feltro. Faço o sanduichinho, tá? Vou pegar o meu zíper a metro, tá? E vou posicionar direito do zíper, o direito do zíper aqui é os dentinhos, tá? Então, vou posicionar aqui o direito do zíper com o direito aqui do meu tecido. Bem lá em cima, ó, assim. Direito do zíper com o direito do tecido principal ali. Eu corto ele sempre um pouquinho maior, tá, gente? Pra ajudar depois a colocar o cursor. Tá? Então, faz um cortezinho um pouquinho maior do que a peça, tá? E se você tá começando, eu até vou fazer aqui pra você ver que não é um bicho de 7 cabeças, que eu coloco isso aqui tudo numa etapa só. Mas eu vou fazer devagarinho aqui, dar uma ênfase, né? Pra quem tá começando, lá pra Graça e pras meninas que estão começando, pra verem que não é um bicho de 7 cabeças. Então, se você tá começando e tem medo de colocar o zíper, faz esse sanduichinho e passa uma costurinha reta pra se sentir mais confortável. Eu vou passar aqui. Eu não troco o calcador aqui, gente, pra calcador de zíper, porque outro detalhe importante que eu vou falar pra vocês, que eu uso esse zíper aqui, que ele é mais grossinho, que é o número 5. Que ele é com esse cursor aqui mais grossinho, ó. No início eu fazia com 3, só que o 3, eu até tenho ele por aqui, alguma coisa, aqui. Olha a diferença que é, gente. Ó, a diferença do cursor. Esse aqui é o número 5, o que eu mais uso. Conseguem ver? E esse aqui é o número 3, que ele é mais fininho. Olha, ele é bem pequenininho. Estão vendo a diferença? Então, esse aqui eu gosto mais porque ele é mais fácil de colocar e mais fácil de usar. Esse aqui eu não gosto muito. E também porque ele tem uma coisa, gente, que eu não gostei, tá? Que eu comprei esse aqui, não sabia, né? Comprei e não gostei, mas é uma dica pra vocês também não correrem esse risco. Estão vendo que aqui nesse zíper aqui, nesse cursor tem essas travinhas? Então, pro nosso trabalho eu não achei legal. Então, eu corto essas travinhas, né? Eu pego um alicate e corto. Porque daí ele fica travando aqui, ele é pra calça, né? Então, eu não curti. E é difícil, mais difícil colocar esse aqui. Então, se vocês forem comprar a zíper, a metro, ó, procurem comprar o número 5, que ele é mais grossinho, ó. E ele é mais fácil de colocar.
Na minha opinião, né, gente? Foi a minha experiência. Então, vamos lá. Vamos fazer o sanduichinho com zíper, parte direita pro direito do tecido. E pra quem tá começando, eu faria direto, mas vou fazer aqui pra vocês que estão começando. Passa uma costurinha reta. Como eu tava falando, eu não troco o pezinho de zíper, porque como eu uso esse grossinho, não tenho necessidade. Então, eu coloco aqui a costurinha normal, reta, e faço uma costurinha. Nunca esquece do retrocesso no início e o retrocesso no fim. Ó, essa costurinha aqui que eu fiz, gente, é só pra segurança mesmo, ó. Pro zíper não sair do lugar, né? Pra quem tá com medo aí de costurar zíper, pra não sair do lugar. Agora, eu venho e posiciono aqui o meu nylon, ou o meu... Se vocês não têm o nylon, vai ser o tecidinho de forro e o plástico, tá? E posiciono aqui direito com o direito do trabalho. Essa parte aqui, gente, é legal que a gente alfinete, tá? Alfineta aí pra não sair do lugar, porque o plástico escorrega. Então, dá uma alfinetadinha aí. E vamos passar uma costurinha reta também, daqui até aqui. Nunca esquecendo do retrocesso no início e retrocesso no fim. Prontinho, ela ficou assim, então. Ó. Então, não é um bicho de 7 cabeças pregar zíper, gente, ó. Ficou assim. E o zíper fica aqui dentro, com o acabamento aqui dentro. Sem precisar botar viés. Eu já vi pessoas botando viés, fazendo necessário com viés pra botar o zíper. Então, não precisa, faz assim, fica mais bonitinho, eu acho, né? Eu gosto muito realmente, desde que eu comecei, me especializei um pouco nisso. Eu gosto muito de costura embutida, não gosto de costura aparente e viés só no último caso, tá? Só quando não dá mesmo, pra fazer de outro jeito. Nós vamos costurar o zíper agora nessa outra ponta aqui de baixo. Eu já vi muita gente fazendo aí na internet, destaca o zíper e bota aqui embaixo. Eu não gosto, eu prefiro fazer com ele assim fechadinho, tá? Então, a gente vai pegar o zíper aqui fechadinho como ele tá. E vamos pegar aqui o nosso feltro, nosso tecido, tá? E vamos levar essa parte aqui do zíper aqui pra baixo, fazendo esse movimento aqui, ó. Só a parte do tecido e da manta. Cuida aqui bem pro tecido ficar bem retinho, tá? Pra não sair do lugar. Ó, traz o zíper aqui bem retinho aqui em cima, tá? Faz isso aqui. E alfineta. Alfineta aqui. Pra quem tá começando, gente, faz a mesma coisa que eu fiz antes. Faz a costurinha de segurança aqui pra ter uma segurança maior, tá? Se tem medo ainda do zíper. Eu vou fazer em um passo só, uma costura só. Mas se você tá começando, tá com medo do zíper, passa uma costurinha de segurança aqui, que nem a gente fez aqui na outra, tá? Agora, ficou assim, então, ó, tá? O tecido ficou nesse formato aqui, redondinho. Agora, a gente vai pegar aqui o plástico, o nylon, e vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que pro outro lado, ó. Pra cá, pra cima do zíper, ó. Então, a gente vai fazer um sanduíche, ó. Então, vai ficar aqui em cima, bem retinho aqui também, em cima do zíper, ó. Ficando, então, o nylon direito do nylon pra esse nylon aqui. E aqui, o trabalho direito de um com o direito do outro, tá? Ficou assim, é simples, né? Simples de entender, eu acho. Então, a gente posiciona aqui. Tem um intruso. Ó. E alfineta, traz o alfinetinho que eu botei ali embaixo, pra quem tá fazendo como eu, com o alfinete, e traz pra cima. Quem já passou a costurinha de segurança, é só alfinetar aqui e seguir o baile. Eu vou fazer em uma vez só, então eu vou alfinetar tudo junto, ó.
E vou passar uma costurinha reta também, retrocesso no início, retrocesso no fim. Então, bora lá! Ó, ficou assim, ó. Na verdade, então, ficou assim, o zíper ficou ali no meio, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, é tirar um pouco o excesso do feltro. Tá? Pra não ficar muito grosseiro do outro lado. Só do feltro, tá? Então, tá assim. Certo? Vou desvirar aqui pra vocês verem como ficou, como tá ficando, né? Ficou assim, então, ó. Já tá assim, já tá com cara de necessaire, ó. Tá? Agora vem aquela parte temida, né? Que é botar o cursor. Então, como eu falei pra vocês anteriormente, o zíper, escolhe um zíper a metro, de preferência um tamanho 5, um tamanho mais grossinho, que fica mais fácil. Eu vou fazer aqui, Graça, tu observa bem como é que faz isso, hein, Graça? Que tu vai aprender que vai ser bem rapidinho, tu vai ver. Vai ter prática, hein? Não sei se tu olha novela, mas quando tu estiver olhando novela, tu pega um pedacinho de zíper e brinca aí. Faz aí que tu vai ver que é prática. Não precisa ter medo. Então, o que eu vou fazer aqui, gurias? Vamos ver se vocês estão enxergando. Ó, eu vou pegar o meu zíper. Lembra que eu deixei um pedacinho a mais para cada lado? Tem que deixar um pedacinho a mais para cada lado. Eu vou abrir ele só um pouquinho, tá? E vou cortar um pouquinho dos dentes. Tirar uns 3, 4 dentinhos aqui. Ó. Vocês conseguem ver. Eu deixei aqui do tamanho do zíper que ele tava. Só tirei os dentinhos, ó. Certo? Agora eu vou vir aqui com o meu cursor. Com a parte maior pra baixo, ó. E vou colocar aqui, ó. Coloquei ele aqui. Ó. E agora, eu coloco essa parte aqui. Tá? Coloco essa parte aqui na outra. Quando eu empurrar aqui e ouvir um tec, vocês não vão ter ouvido aí, mas eu senti aqui. Então, quando eu senti esse tec, é sinal de que um pegou no outro. Então, eu posso segurar aqui em cima, ó, e puxar, ó, e vem. E vem que é uma maravilha, ó, e já colocou, tá? Vou colocar de novo aqui pra vocês. Então, pega aí, ó, sessão da tarde, não sei, faz um tempo que eu não vejo sessão da tarde. Mas se ainda dá sessão da tarde, é um filmezinho, novela, sei lá, pega aí e fica fazendo, fica brincando, tá? Abre um pouquinho o zíper, pega o cursor, opa, posiciona aqui a parte maior de um lado, ó, vem com a outra parte do outro, sentiu o tec, é só puxar, ó. Sentiu o teczinho, é só puxar e ele vai, que é uma maravilha. Esse número 5 aqui, gente, é uma maravilha. É muito rápido, muito fácil de botar. O mais fininho tem um pouquinho mais de trabalho, mas esse aqui é muito rápido, ó, muito gostoso. É só questão de prática, só questão de treino, tá? Bom, vamos desvirar isso aqui de novo, já que a gente já botou o cursor. Vamos desvirar lá de novo do jeito que tá. Precisa trabalhar com ele aqui, assim ainda. Então, ela tava assim, né? Parte do tecido e feltro pra cima e a parte do plástico pra baixo.